Amém. Aleluias. Glória a Deus. PK60. Fala, Cauê. A paz do Senhor Jesus. Minha sogra tá online agora. Se conseguem me ouvir, comenta aí embaixo. Dá um amém se vocês conseguem me ouvir. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui o vídeo enquanto o povo vai entrando. Aleluias. Ogane, minha esposa, está online também. Felipe Costa, meu amigo. Se você me ouve, comenta aí embaixo. Minha esposa Ogane está aí também. Se você consegue me ouvir, ainda não trouxe a palavra. Vou compartilhando com o povo enquanto vou aguardando o pessoal entrando. Dá um glória a Deus aí embaixo. Aleluias. O Senhor é bom. A sua misericórdia, Ele dura para todo sempre. Aleluias. Entrou Bruno Santo. Amém, Felipe. Deus te abençoe. Tá me devendo uma live, hein? Se prepara aí pra gente fazer essa live juntos, porque o Espírito tem muito para falar por meio da tua vida. Vai se preparando. Próxima semana, acho que dá pra gente fazer, hein? Aleluias, glória a Deus. Amém. Também tá faltando você nos visitar aqui em Alagoas. Bruno, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Aleluias, Daniel, o Ed entrou agora. Opa, fica ligado aí, chama todo mundo, Felipe. Compartilha com todo mundo, chama todo mundo. Creio que o Espírito Santo vai falar conosco, porque na verdade a palavra é dele, a honra é dele, o louvor dele, toda a autoridade que está sobre nós vem dele, tudo é dele. Então, creio que o Espírito Santo tem alguma coisa para nós mediante a sua palavra. Então, Felipe, chama todo mundo, chama a Márcia também, aleluias. Viu, Marcos, a paz do Senhor, meu irmão Marcos. O Edia e Daniel, a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo que eu não vos vejo também. A gente está em Palmeira dos Índios, mas dificilmente se encontra. Aleluias. Glória a Deus.
Leane, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O povo está entrando, enquanto vão entrando, vão compartilhar com vossos amigos, chama todo mundo, chama seu familiar, seu pai, sua mãe, seus amigos, que creio que o Espírito de Deus vai falar conosco nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, irmã Liane. Aleluias. Já vai abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 8, que a gente já vai continuar, não vamos perder tempo. Que o Espírito Santo tem uma palavra para você. Leonardo, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Compartilha, meu irmão, e dá um amém se consegue me ouvir. Estou terminando de compartilhar aqui também, para que a palavra chegue em mais gentes. Aleluias. Glória a Deus. A mensagem desta noite é: vai e não peques mais. Então abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8, que o Senhor vai falar conosco mediante a sua palavra. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para a palavra para nós não perdermos mais tempo, que o Espírito Santo vai operar nesta noite. Aleluias. Abra comigo, você que está aí na sua casa, você que é crente, que tem o prazer na palavra, sei que tem a sua Bíblia aí em casa, no celular, no tablet, ou a Bíblia física, o papel, que é mais prazeroso que essa daqui, a palavra do Senhor. Abra comigo aí Evangelho de João, capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha aluna entrou aí, Maria Eduarda Cavalcante, Deus te abençoe. Denis também, os meus alunos estão aí todos. Hoje tivemos o penúltimo dia e eles estão todos aí na live. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo seja convosco todos os dias das vossas vidas e que Ele continue operando, agindo, fazendo por meio de vocês. Que a bênção do Senhor transborda sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Vamos para a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 8, um texto bastante conhecido, um texto bastante falado. João capítulo 8, versículo de número 11, está escrito assim: ela respondeu, ela quem? A mulher: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Vou repetir. João capítulo 8, versículo de número 11, está escrito: ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Essa é a mensagem, esse é o texto base da nossa palavra. Você que está entrando agora, Sioneide, comenta aqui embaixo se me ouve, compartilhe. E vamos para a palavra. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 11, é um texto bastante conhecido, é um texto bastante popular, é um texto que já ouvimos dizer. Porém,
é um texto que tem muito para ser extraído, tem muita mensagem para ser pregada, tem muito que o Senhor fala e falará através dela, porque o Senhor falou comigo por meio desta palavra. Então, eu quero compartilhar contigo o que o Senhor gerou no meu coração a partir do Evangelho de João, capítulo de número 8. João está narrando, está explicando, está explanando um evento que a Bíblia diz que uma mulher é trazido a Jesus. É interessante que esta frase, vá e não peque mais, ela aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Ela aparece 2 vezes na Bíblia. O primeiro contexto onde esse texto aparece, Jesus está diante de um paralítico, diante do tanque de Betesda. E o segundo cenário onde esse texto aparece, Jesus está diante de uma mulher na qual foi achada em ato de adultério. João então está narrando o episódio na qual a mulher foi encontrada, foi flagrada, foi surpreendida no ato de adultério. Podemos então extrair desse texto 2 ensinamentos ou muitos outros ensinamentos. Jesus, nos 2 contextos, no primeiro contexto ele está com o paralítico, o homem que não poderia andar no tanque de Betesda. Jesus vai falar sobre o perdão e Jesus vai exortar este homem para que não peque novamente, para que não te aconteça pior. No segundo cenário, Jesus está diante de uma multidão, de uma tal grande multidão, um número enorme de pessoas que trazem diante dele, trazem para ele uma mulher que foi encontrada no ato de adultério. Jesus vai fazer a mesma coisa que outrora fez quando estava com o paralítico, dizendo, vá e não peque mais. Ou seja, Jesus vai falar sobre o perdão, você está livre, você está isenta, foi retirada sobre ti a culpa, foi retirada sobre ti os delitos, foram retirados, foram apagadas as suas transgressões, tudo foi pago por você, então vá e não peque mais. Ou seja, quando Jesus diz vá, Jesus está dizendo, foram perdoados, seus delitos foram pagos, suas transgressões foram apagadas, seus pecados eu apaguei. Agora te digo, vá, porém, não cometa o mesmo erro, não cometa a mesma transgressão, não cometa o mesmo pecado, viva agora uma vida nova, tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de integridade, tenha uma vida reta e não cometa o mesmo pecado. João está narrando este cenário. Amém? Comenta aí se você consegue me ouvir. Comenta aí se você está acompanhando com a palavra. Abra sua Bíblia, não se distraia. Vamos na palavra. João está dizendo, João está contando então que a mulher foi pega no ato de adultério. Então podemos aprender 2 coisas, 2 lições nesse texto. O primeiro é sobre o perdão. O segundo é sobre a exortação. No primeiro caso, João está falando sobre o perdão. Jesus está falando sobre o perdão. Jesus vai dizer para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que estavam tentando te matar? Onde estão aqueles que estavam tentando te apedrejar? Esta frase, vá e não peque mais, dela podemos então extrair o ensinamento de que podem ser aplicados tanto para nós cristãos nascidos do Espírito, tanto o ensinamento para ser aplicado para aqueles que ainda não nasceram do Espírito e ainda andam numa vida de pecado, de prazeres, de iniquidades. Podemos extrair 2 lições para nós que nascemos do Espírito e para aqueles que ainda estão no pecado, nas transgressões, vivendo segundo os prazeres do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ensinamento que Jesus está trazendo para nós, ele está falando então sobre o perdão de Deus. Jesus está retratando sobre aquele que perdoa, que é ele que gera o perdão, que é ele que tem o poder para perdoar. Veremos que mesmo diante de
todas as falhas e limitações de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Aquela mulher foi pega no ato de adultério, ou seja, de pecado, no ato de iniquidade, no ato de transgressões. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente ele não condena a mulher. Jesus ele para e ele não condena a mulher. E isso nos traz um entendimento, isso nos traz uma compreensão, isso nos traz a percepção de que Jesus, ele é o único que tem poder e autoridade para perdoar todos os pecados. Eu vou repetir isso. Quando a mulher é traga diante de Jesus, os homens estão de frente de Jesus, querer saber, Jesus, segundo a palavra, Levítico capítulo 20 vai dizer que quando um homem pego sobre o ato de adultério, este homem é submetido à morte e a mulher que está com ela também será submetida à morte. Os homens, os escribas, os fariseus trazem a mulher diante de Jesus dizendo: a lei condena que deve ser morta, a lei condena que deve ser apedrejada, a lei condena que estes devem pagar pelos seus delitos. E Jesus está dizendo: mas quem de vocês não tem, quem de vocês não comete, quem de vocês está com uma vida totalmente plena de santidade, quem de vocês não cometeu e nem cometerá nenhum pecado? Eu, o mestre, te autorizo que pode pegar a pedra, mate, apedreja, tira a vida caso você não tenha cometido pecado. É isso que Jesus está trazendo para nós. A gente aprende que o único que tinha autoridade, o único que tinha poder, o único que pôde tirar a vida, o único que pôde dar a vida, ele estava sossegado, ele estava de boa, ele estava sem condenar o pecador. Mas aquele que não tinha autoridade se exaltou, o ego inflamou, querendo matar. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Deus nos chama para servir e não para ser servido. Deus nos chama para abraçar e não para deixar ir. Deus nos chama para consolar almas, para perdoar, para buscar, para abraçar e não para matar. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus é o único que tem poder e autoridade para perdoar todos os pecados. É deles e deles não te lembrará, não se lembrará mais. Ele te perdoa e joga no mar do esquecimento. Ele esquece, ele não lembra mais dos seus pecados. A Bíblia diz em Isaías 43 e versículo 25 e 26. São versículos do livro do profeta que Deus vai falar, Ele mesmo vai retratar, Ele mesmo vai te convidar, Ele mesmo vai chamar a sua atenção dizendo: venham a mim. E contam as vossas transgressões, e contam os vossos pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25 e versículo 26, estes versículos vão falar que o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Mestre, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, ele convida o pecador para contar-lhes e para explicar, para dizer as causas que o levaram a pecar. Aleluia. O próprio Senhor, ele te convida, ele te chama para contar os seus pecados, para contar as suas transgressões. Ele te convida para você o explicar quais são as causas, quais são os motivos que te levaram a pecar. Porém, além dele te convidar, além dele te chamar para te ouvir porque você pecou, ele também te justifica de todos os seus pecados. Ele não somente quer ouvir
o que te levou a pecar. Ele não somente quer ouvir que causas te levaram a transgredir. Ele não só quer te ouvir a falar por que você se desviou. Ele também quer te justificar de todas as suas culpas, de todas as suas transgressões, de todos os seus pecados, de todos os seus maus caminhos. Jesus, ele te convida para ouvir os motivos que te levaram a pecar, mas também ele te justifica de todas as suas imundícias. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como está escrito, eu mesmo sou o que pago as suas transgressões por amor a mim. Jesus, por amor a Ele mesmo, Ele apaga as suas transgressões, Ele pega seus pecados e apaga e joga no mar do esquecimento. E Ele diz, dos teus pecados que você cometeu, eu não me lembro, porque eu te justifico. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu digo, Ele te chama. Ele sempre vai criar situações, meios para te atrair para Ele. Ele sempre vai criar circunstância para te trazer mais perto dEle. Porque é Ele que perdoa, é Ele que apaga as transgressões, é Ele que justifica os pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. João então está contando o cenário, está narrando o fato onde uma mulher é pega diante do adultério. Tragam diante de Jesus e Jesus está lá sentado somente, enquanto os homens procuram meios, enquanto os homens procuram desculpa, enquanto os homens querem matar, Jesus ele está tranquilo. Enquanto os homens procuram situações para te apedrejar, Jesus ele apenas está contemplando, mas é Ele que te justificará, é Ele que te defenderá, é Ele que te guardará, é Ele que te livrará mediante o seu sacrifício, mediante a sua entrega, mediante a sua palavra. É Jesus que vai em frente das suas batalhas e te livra. Aleluias! Glória a Deus! Amém, meus irmãos? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías 43, versículo de número 26, a Bíblia diz que lembra-me o que aconteceu. Vamos junto ao tribunal, apresente as suas razões para que eu possa te justificar. A paz do Senhor, meu primo Araldo. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus ele não tem prazer em te perder. Jesus ele não tem prazer em te ver distante. Jesus ele não tem prazer em te ver perdendo a salvação. Jesus ele não tem prazer em te perder para o mundo. Jesus ele não tem prazer em te ver andando em iniquidade, em transgressões. Por isso que ele diz, chegue até mim, lembra-me o que aconteceu. Versículo 26 de Isaías dizendo, lembra-me o que aconteceu. Por que você está perdido? Por que você está chorando? Por que você está distante? Por que você se desviou? Me lembra o que aconteceu, porque eu e você, ou você e eu, iremos junto ao tribunal para que eu mesma possa justificar as suas transgressões, os seus pecados, e não lembrarei mais dos teus erros. Então andarei contigo e você comigo. Por isso ele diz, lembra-me. Hoje é uma noite na qual você vai contar para o Senhor. Você vai contar para o Senhor
quais causas, quais motivos, quais situações, quais adversidades te fizeram se afastar do Senhor. O Senhor está dizendo hoje, através do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 26, dizendo: lembra-me, desperta-me, conta-me que o que te levou a cometer o pecado, o que te fez se distanciar. Lembra-me qual motivo você não me adore mais. Lembra qual motivo você não me busque mais. Lembra qual motivo você deixou de pregar, de orar, de me buscar. Me lembre, porque eu quero te justificar, para que eu possa andar contigo, para que eu possa ter uma comunhão. É isso que Deus quer conosco. Então, meu irmão, aleluias. O Senhor, Ele tem prazer. Ele quer se relacionar. A Bíblia diz que Jesus levanta o seu rosto, olha para aqueles homens que já estavam preparados para apedrejar. Aqueles homens que já estavam prontos para tirar a vida de uma mulher. Aqueles homens que já estavam prontos para maltratar aquela mulher. Segundo a lei diz que deve ser feito. E Jesus só está lá tranquilo. E parece muito as nossas vidas, onde somos diariamente, constantemente apedrejados, constantemente maltratados, por meio, muitas das vezes, por conta das nossas transgressões ou até das nossas ações, somos apedrejados. Mas Jesus está dizendo nessa noite: quem justifica é Ele, quem perdoa pecados é Ele, quem é Ele, a autoridade está sobre Ele, o domínio está sobre Ele, quem salva é Ele, quem morreu na cruz é Ele, quem derramou o sangue é Ele, quem fez todo o sacrifício é Ele. Por isso só precisamos, através de Jesus, poderemos encontrar perdão. Através de Jesus podemos encontrar perdão. Por quê? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. O sacrifício já foi feito por Jesus. O sangue derramado já foi pago por Jesus. A palavra diz: portanto, tomou sobre si as nossas enfermidades. E a palavra diz que Jesus tomou sobre si. Jesus tomou sobre si. Aleluias. Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Vamos ver se voltou. Voltou? Consegue me ouvir? Amém. A internet daqui está com problema. Vou colocar nos dados móveis para voltarmos aqui. Glória a Deus. Então, voltando para a palavra. Eu não sei se vocês me ouviram o restante de algumas palavras, mas eu vou dizendo aqui novamente: somente Jesus, somente o Senhor, só nele e através dele encontraremos perdão. Por quê? Eu dizia anteriormente que o Jesus que nós servimos, o Todo-Poderoso, Ele pagou o preço por mim, o sacrifício foi feito por mim, o sangue foi derramado por mim. Por isso Isaías diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, por isso somente Ele pode perdoar, somente Ele pode justificar. Por quê? Porque Ele tomou o que era para mim, a culpa que estava sobre mim, o pecado que estava sobre mim, as transgressões que estavam sobre mim, as enfermidades que recaíam sobre mim. Ele tomou para si e disse: João, você não suporta esse sacrifício, você não tem suporte para essa carga, mas eu, Senhor, por amor de mim mesmo, me entregarei na cruz do Calvário, então gerarei em ti paz. Aleluias. Por isso, meu irmão,
Não importa se você tenha caído. Não importa se você tenha pecado. Volta para o Senhor. Ele te justificará. Ele te guardará. Por isso a palavra diz, vá e não peque. Se você cair, ele te justifica. João, primeiro, na carta de João, na primeira carta de João, João vai dizer, se você cair, meu irmão, tem quem te possa justificar, tem quem pode te justificar. Então Jesus, na cruz do Calvário, ele já justificou todos os teus pecados. O que você tem que fazer? Se esforça, se abstenha, corra da aparência do mal, corra da aparência do pecado, fuja no meio onde não condiz com a vida que você leva, não assenta-se no meio da roda dos escarnecedores, fuja para que você tenha uma vida de santidade, de integridade. Mas Jesus, ele te justifica. Se você caiu, levanta, porque o sangue de Jesus te purificará de todos os seus pecados e todas as suas transgressões. Por isso que nessa noite Jesus está dizendo para você, vá e não peques mais. Se levante, porque eu, Senhor Jesus, te perdoo e te constituo como filho através do meu sacrifício. Vá, anda de novo na minha presença, numa vida reta, num caminho de santidade, me adorando, me glorificando, me exaltando, lendo a minha palavra, se consagrando. Vá e anda em novidade comigo. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo de número 5, vai dizer assim, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Olha o que Isaías está dizendo. Está dizendo assim, Araldi, Claudinete, quem mais me ouve? Liane. Eu fui transpassado. Eu fui transpassado não porque eu, Senhor, pequei, mas porque você, Araldi, você, João, você, Felipe, você transgrediu e por conta da sua transgressão eu fui transpassado com uma lança. É isso que Jesus está dizendo. Por conta das suas mentiras, dos seus enganos, das suas transgressões, dos seus pecados, do seu orgulho, do seu ego inflamado, Jesus está dizendo, por conta de tudo isso eu fui transpassado com uma lança e esmagado por causa das suas iniquidades. Para quê? Para que o castigo que nos traz, que te traz, que me traz a paz, está sobre ele. Por isso não tem como, meu irmão, não tem como não buscar esse Deus maravilhoso. Não tem como buscar esse Senhor que diante de nós estava vindo um caminhão que nos esmagaria. Diante de nós estava vindo um embate que nos esmagaria. E ele disse, deixa que eu tomo a frente. Deixa que eu resisto a esse embate para que você viva. Deixa que eu morra para que você viva. Jesus está dizendo, o castigo que cairia sobre você, Araldi. O castigo que cairia sobre você, Liane. O castigo que cairia sobre mim. Jesus disse, deixa que eu tomo a frente para que você tenha paz. Esse é o evangelho. Esse é o sacrifício. Ele morreu para que nós tenhamos paz. Aleluia. Por isso eu te convido, eu te incentivo. Glorifique o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Engrandeça o nome do Senhor, porque Ele fez por mim e por você. É tão interessante que o que Jesus fez, a Bíblia fala posteriormente, e pelas suas feridas fomos sarados. É meio, às vezes a gente fica assim meio para entender como isso.
Como que a ferida de um gera cura em outro. Como que a ferida de Jesus gera cura em mim. Mas Ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia está dizendo que as feridas de Jesus gerou cura sobre nós. E pelas suas feridas fomos sarados. Fomos curados. Fomos limpados. Aleluias. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e o pecado não terá mais domínio sobre nós. Uma vez que você nasceu do Espírito, você tem que ter domínio do pecado, você tem que ter controle do pecado. Ele não pode mais te escravizar, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já se entregou, já se sacrificou, já derramou sangue. Agora você tem que ter domínio sobre o pecado, você tem que ter domínio sobre os prazeres, você tem que ter domínio sobre a iniquidade, você tem que ter domínio sobre as transgressões, você tem que ter domínio sobre a concupiscência da carne, porque o maior sacrifício Ele fez na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos paz em Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então, meu irmão, não deixe. Às vezes é difícil quando o Espírito Santo Ele nos alcança com a sua misericórdia. Quando somos transformados pelo poder da palavra, as batalhas elas não terminam. Mas também quando a gente cai em transgressão, quando a gente peca, é como se fosse o mundo tenha desabado. É como se fosse o mundo tenha acabado. Porque a sensação de pecar é terrível. Uma vez que nós conhecemos, provamos da glória, do sacrifício, do prazer de comunhão com Cristo. Uma vez que nós nascemos do Espírito, quando caímos em transgressão, é como se o mundo tivesse acabado. A vergonha bate em nós, a aflição bate. O Espírito que está sobre nós nos revela a maldade que fizemos. Mas aquele que nasceu do Espírito, ele não simplesmente abandona o Espírito, mas ele se rende ao Senhor. Por isso que a palavra diz: chegai-vos ao Senhor, para que no momento oportuno Ele possa vos socorrer. Então que nessa noite você busque ao Senhor. É uma batalha que nós enfrentaremos enquanto o Senhor Jesus não volte. É uma luta constante entre o Espírito e a carne. Mas se você der lugar ao Espírito Santo, Ele vencerá, Ele prevalecerá. Por isso, eu te digo nessa noite, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Convida-o não para visitar, mas convida-o para habitar sobre você. Dê liberdade a Ele fazer o que o apraz. Dê liberdade para que Ele o conduza, o direcione. Pede para que Ele vá na frente, para que Ele te conduza, para vencer. Jesus está falando para a mulher: mulher, eu não te condeno. Se aqueles que estavam te apedrejar não estão aqui, se aqueles que iriam te condenar, aqueles que iriam te apedrejar, aqueles que estavam apontando a pedra, estavam apontando os dedos para ti, já não estão mais aqui, Jesus está dizendo: eu também, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que tem poder e autoridade,
não te condeno, pelo contrário, eu perdoo as suas transgressões. Por isso eu te digo, vá, mulher, mas ande em santidade. Vá, mulher, não cometa o mesmo erro. Vá, mulher, e dá testemunho de que o Senhor te deu uma segunda chance, renovou os seus caminhos, te deu uma nova oportunidade. Não peque mais, não estraga, não envergonhe, busque o Senhor, tenha uma vida diante do Senhor, testifique o que Ele fez por você. Por isso Ele te diz, vá e não peques mais. Aleluia. É tão interessante que quando a gente se depara nesse cenário, onde Jesus está diante da mulher que pega no ato de adultério, o texto vai corroborar com o livro de Isaías, no capítulo de número 53, porque Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Isso nos remete o que? A mulher está diante de um povo que está o perseguindo. A gente entende que as perseguições que estavam sobre mim, Jesus tomou para si. O sacrifício que seria para mim, Jesus tomou para si. Os açoites que seriam para mim, Jesus tomou sobre si. A cruz que seria para mim, Jesus tomou sobre si. A coroa de espinho que ele carregou, Jesus tomou para si. A coroa de espinho que seria para mim, Jesus tomou para si. Ele tomou o seu lugar. Por isso nele há perdão. Por isso ele é o único que pode perdoar. Por isso ele é o único que pode justificar. Por isso ele é o único que pode te salvar. Jesus ainda é o caminho. Jesus ainda é a vida. Jesus ainda é a libertação. Por isso, nessa noite, ele te convida a conhecer a verdade. Aquela verdade que transforma, que liberta. Por isso ele diz, conhecereis a verdade, conhecerás a mim, e se conheceres a mim, serás livre. Por isso está escrito, verdadeiramente se o Filho vos libertar, totalmente serás livre. Somente Ele pode te livrar de todos os seus maus caminhos. Somente Jesus. Tudo aquilo que eu não resistiria, tudo aquilo que eu não suportaria, tudo aquilo que eu não aguentaria, Ele fez por mim, Ele fez por você, Ele fez pela humanidade, Ele fez por todos nós. Por isso todo aquele que nele crê não perecerá, mas viverá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então, nessa noite, para a gente terminar, a palavra diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. A gente às vezes está cansado porque ouviu tantas coisas que te desanimaram. Está sobrecarregados porque há tantas preocupações. Mas Jesus nessa noite, Ele te convida dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e todos que estão sobrecarregados. Porque Ele quer gerar em você perdão, refrigério para a sua alma. Ele quer purificar a sua alma. Ele quer transformar a você. Ele quer te mudar. Ele está dizendo, vinde a mim. Porque é Ele que pode perdoar. É Ele que pode livrar.
É Ele que pode nos tirar todas as aflições. É Ele que pode remover todas as adversidades. É Ele que tirará a condenação. É Ele que gerará em nós transformação. É Ele que nos dará direito de mais uma vez, em meio às transgressões, às minhas culpas, em minhas iniquidades, mas Ele ainda pode perdoar e te dar direito de ser chamado filho de Deus. É esse Jesus maravilhoso. É esse Jesus que às vezes a gente não consegue explicar, porque mesmo diante de tantas atrocidades, mesmo diante de tantas falhas, de tantos erros, ela ainda diz: eu estou aqui, eu te perdoo. E Ele te aguarda nessa noite. Ele te aguarda nessa noite. Ele te espera nessa noite. Por isso, o Espírito Santo, Ele quer te salvar. O que você fez, Ele pode perdoar. Ele pode perdoar. Amém, meus irmãos? Amém? Se você consegue me ouvir, comente aí embaixo. Jesus vai dizer para a mulher: vá e não peque mais. A gente consegue ver uma exortação aqui. Jesus está dizendo para a mulher: eu te perdoo, mas também eu estou dizendo: não vivam do mesmo jeito. Não dê mais lugar a Satanás. Não dê motivo para outras pessoas te acusarem. Não dê motivo para outras pessoas levantar falso testemunho. Não dê motivo para outras pessoas tentar te matar. Vá, mas muda a vida. Leva uma vida diferente. Estou te dando uma oportunidade. Abraça essa causa. Fuja dessa aparência do mal. Não cometa de novo. É uma exortação. Jesus está dizendo: não cometa, mulher. Vá-se embora, porque eu te perdoo, mas não comete de novo. Não caia de novo nesse pecado. Não cometa mais essa mentira. Não faça mais esses roubos. Não engana mais o povo. Não minta mais. Vá-se embora e viva uma vida renovada, transformada. É isso que Jesus quer para nós. Ele quer tirar tudo aquilo que não acrescenta nada em nós. Ele quer remover de nós o orgulho, a mentira, a ganância, a feitiçaria, a bruxaria, a bebedice, tudo aquilo que nos impede de chegar na presença, tudo aquilo que nos impede de alcançar o reino de Deus, a presença do Senhor. Ele está tirando. Quando ele diz para a mulher: mulher, vá, porque eu estou te dando uma chance. Eu apaguei tudo aquilo que você fez, da agora para frente você tem uma vida nova, então aproveita, desfruta, viva com alegria, mas anda em santidade. Por quê? Sede santos, porque eu, Jesus, que vos chamei, sou santo. Sede santo, porque eu que fiz o sacrifício, sou santo. Sede santo, porque sois minha imagem e eu sou santo. Sede santo, porque eu e o Pai somos um, somos santos, andamos em integridade. Somos santos e eu não negocio a minha santidade. Por isso vá e não peques mais. Não adulteres mais. Não enganes mais. É tão interessante que a gente, olhando nessa perspectiva, quando Jesus está dizendo para a mulher: vá e não peque mais. Jesus outrora, ele diz a mesma coisa para o paralítico no tanque de Betesda. Ele diz: vá e não peque mais, para que não te ocorra coisas piores. O que Jesus está dizendo? Cuidado, eu estou te perdoando. Eu estou te livrando as suas mentiras. Eu estou te justificando. Mas não cometa de novo, porque pode ser pior. Porque se você cometer novamente, você pode morrer. Você pode perder a sua vida. Você pode perder a sua salvação. Vá e não peque mais. Vigie.
Seja vigilante, seja sóbrio. Não dê lugar para que não perca a sua salvação. Esse é o evangelho. Aquele que está de pé, cuida para que não caia, porque pode ocorrer coisas piores quando você cair. Pode ocorrer coisas piores quando você pecar. Você pode chegar tanto da morte espiritual como da morte física. Por isso Jesus disse para o homem de Betesda, dizendo, vá, não peques mais para que não te ocorra pior. Porque o pecado, ele gera morte. Ele gera morte física e ele gera morte espiritual. Por isso vigia. Onde você quer passar a sua eternidade? Quando Jesus está dizendo, vá e não peque mais, ele está dizendo, você agora tem escolha. Em qual eternidade você quer passar? Se você não pecar mais, você terá a presença, o reino, alcançarás a misericórdia, a bondade, persevera até o fim e serás salvo. Mas se você andar no pecado, você viverá para sempre, mas num lago de fogo, num lar de dor, num lugar de sofrimento. Por isso Jesus disse, não peque, porque eu quero estar contigo. Vá e não peque mais. Quando Jesus está dizendo, vai e não peque mais, ele está dizendo, você é uma nova criatura. A partir de hoje, você é uma criatura nova. A partir de hoje, tudo se fez novo para você. Tudo se transformou novo. É como você tivesse nascido de novo, literalmente, onde sobre você não tem mais nenhum pecado. Estás na inocência. Foram justificados, foram pagas. Porque o meu perdão limpa, tira, remove todas as culpas e, sobretudo, ele tira a injustiça, porque eu te justifico. Por isso, voltando para o versículo, para terminarmos, sou eu mesmo que apago as suas transgressões. Então, que o Senhor Jesus te abençoe em Cristo Jesus. O Senhor Jesus te abençoe. E Ele te diz nesta noite, vá e não peques mais. Vigia, crente. Ele virá. Ele voltará. Quando? Não sabemos o dia, nem a hora. Mas esteja preparado para que o dia que ele chegar, você tenha a alegria de chegar na presença dele, dizendo, valeu a pena. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Para terminar, Paulo escreve assim, e nele, olha que Paulo escreve para a gente terminar. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça. Por isso eu te convido, corra para Jesus, venha para Jesus, busca a Jesus, chega-se a Jesus, porque o próprio Paulo vai dizer, ele nos resgatou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É isso que Jesus nos fez. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te alcance, que a graça de Jesus te tome, que a presença dele te invade e que ele esteja contigo todos os dias. Amém.
Comenta aí embaixo. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Comenta embaixo, compartilhe. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí seus pedidos de orações. Vamos orando. Quem opera é o Senhor Jesus. Esse que vos fala aqui é semelhante a vocês. É um vaso quebrado, cheio de rachadura, cheio de falhas, mas que busca o Senhor dia após dia para que eu possa ser aperfeiçoado nele. É Ele que vai fazer em mim, é Ele que vai fazer em você. Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te alcance, que a graça de Deus transborda e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Se alegra nele, seja feliz nele, busque somente ele, o demais ele fará, o restante Jesus fará. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Verdade, Araldi. A nossa nação angolana está passando por uma situação difícil, né? Temos visto e temos orado. Temos clamado ao Senhor, né? Pelos ocorridos, pelas tragédias, pelo sofrimento que está tendo lá na nossa nação. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Senhor é Deus, né? E a palavra também diz: se o meu povo que se chama pelo o meu nome se humilhar dos seus maus caminhos e orar, se converter dos seus pecados, então ouvirei dos seus e sararei as suas feridas. Eu creio que o Senhor Jesus, ele pode fazer. Então você que me ouve, coloca nas suas orações a minha nação, a nossa nação, né, Araldi? O nosso país que está passando por uma situação difícil, uma situação que somente a mão daquele que pode, que é o Senhor, pode resolver. Amém? Então vamos orar. Minha irmã Ângela Rocha, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe em Cristo, Senhor e nosso Salvador. Pai, eu te rendo graça, eu bendigo o teu santo nome, exalto todo o poder e toda a autoridade que está sobre ti. Quem fala daqui é o teu servo, na qual tu conheces o meu coração e as intenções do meu coração. Nada posso fazer sem ti, nada falarei sem ti, nada tem sentido na minha vida se não for conduzido por ti. Pai, sou apenas um instrumento cheio de falhas, mas que tem prazer em te buscar, tem prazer em falar a tua palavra. Eu sei que quem convence o homem do pecado é tu, Senhor. Quem fará és tu. Mas assim como um dia me alcançaste, Deus, eu te peço que alcance aqueles também que ouvirão esta palavra. Porque a tua palavra, ela tem poder para transformar, a tua palavra, ela tem poder para mudar, a tua palavra, ela tem poder para salvar. Então, Deus, que nessa noite, todos aqueles que ouvirão os trechos destas pregações, ou desta pregação, sejam alcançadas, sejam convencidas, e que Deus, pessoas venham se reconciliar. Que os teus pecados, Deus, que Satanás não tenha lugar, não tenha vez, não tenha voz para as pessoas que caíram em transgressões e não tenham força. Por isso eu te peço vigor, Deus, àqueles que estão desviados, àqueles que estão distantes, aqueles que já não têm nem força, Jesus, de voltar, não consigam, mas eu sei que o Espírito Santo, ele opera, ele é o convencedor, ele é o transformador, ele é o consolador. Então que possa operar para trazer essas pessoas, que eles possam ouvir nessa noite o Senhor Jesus dizendo: vai e não peque mais, porque estou te dando uma chance nova. É isso que eu te peço no teu santo nome. Amém. Deus abençoe também todos aqueles que entraram, os meus irmãos, minha irmã Ângela Rocha, Araldi, minha sogra Claudineide, minha irmã Aliane. Que Deus abençoe a todos vocês, Felipe, meu amigo, que o Espírito Santo seja sobre a vida de vocês e que vocês possam ter uma noite abençoada, tranquila, e que o Espírito Santo transborda ao vosso lar, alcança-vos com misericórdia e graça. Esse que eu peço, Senhor Jesus, pela vida dos meus amados e queridos irmãos. Amém. Até mais.